gostaria que você se apresentasse profissionalmente, falasse um pouquinho de você de forma resumida e já entrasse no nosso tema de hoje, falando um pouquinho sobre imagem corporativa, que é o nosso tema, né? E conceituasse para que as pessoas pudessem entender um pouquinho melhor o que é isso, afinal de contas. Fique à vontade. Bom, meu nome é Eliane Ramille, eu tenho formação em marketing, em gestão e marketing, mas eu tenho muitas formações também em consultoria de imagem. Eu trabalho há 32 anos na área de comunicação e imagem, pessoal, corporativa, e sou figurinista. Então, eu trabalho em campanhas publicitárias, eu trabalho com agências de propaganda, trabalho com empresas grandes, pequenas. Então, o meu trabalho ele vai de um posicionamento estratégico da empresa em relação aos funcionários, aos colaboradores. Então, a imagem corporativa ela é um trabalho onde a gente cuida dos colaboradores por uma demanda corporativa. Então, eu trabalho também com imagem pessoal, então aí a pessoa também pode trabalhar a questão do posicionamento de imagem profissional. Isso quer dizer que uma pessoa me contrata e ela vai trabalhar várias frentes da vida dela. Ela fala, olha, eu estou na minha vida pessoal, por exemplo, eu gostaria de trabalhar esse ponto. Na minha vida profissional, eu tenho essa questão. Então, assim, eu posso trabalhar a questão da imagem corporativa numa consultoria pessoal ou posso trabalhar a questão corporativa através de uma demanda de empresa. Certo? Então, a imagem corporativa, ela passa por uma demanda do RH, demanda do marketing, né? Porque pode entender que os funcionários estão com questões de posicionamento de imagem pessoal. Ok. Então, essa imagem corporativa, essa imagem pessoal, não é só aparência física. É muito mais do que isso. Envolve todo o perfil profissional, incluindo a parte comportamental. Sim. Você faz todo esse alinhamento, alinhando isso à cultura da empresa, ao propósito da empresa, ao tipo de cliente, ao que esse cliente, a comunicação que se deve ter com esse cliente. Então, também uma forma de comunicação com o cliente, com o mercado, é isso mesmo? Sim. Então, você pode imaginar que nós somos... a gente carrega muita simbologia, a gente carrega muita mensagem nas nossas escolhas visuais, né? A gente processa, então a gente carrega isso. Quando a gente está num ambiente corporativo, a gente precisa estar em conformidade com os valores da empresa. Então, quando você se insere numa empresa, você tem que... Primeiro, você precisa se sentir confortável dentro daquele ambiente. Imagina você num ambiente muito formal, chegando lá com um cabelo laranja colorido, por exemplo, num ambiente de advocacia, num ambiente mais conservador. Então, isso vai causar uma estranheza. E não vai causar uma estranheza só por parte do cliente, vai causar uma estranheza por parte das pessoas que estão em torno, porque aquela cultura ali, ela é uma cultura mais conservadora. Então, a gente está caminhando por um momento onde vai existir uma flexibilidade maior em relação à imagem, mas é muito difícil em determinados ambientes você ter um conforto quando você não está alinhado com a cultura geral mesmo, né? Com essa questão dos valores da empresa. Então, isso... então, o comportamento ele se relaciona porque quando a gente usa uma roupa, a gente não só veste a roupa, a gente se comporta daquela forma também, por incrível que pareça. Porque a gente acaba assumindo aquela persona que a gente usa. Então,
Por isso aqui o comportamento, ele está... Não só esse comportamento do fato de você usar a roupa, mas o comportamento da sua abordagem, da sua comunicação, do que você fala, do que você escreve. Tudo isso é percebido como comportamento, né? Então, tudo isso interfere na sua imagem, porque, por exemplo, uma pessoa que gosta de falar mal do outro, ela pode ser super elegante na sua vestimenta, mas ela não vai passar elegância no comportamento. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Ok. Eu vou contar 3 situações. Eu vou falar 3 situações e aí você me, né, faz aí um posicionamento. Vamos lá. Uhum. É comum algumas faculdades de direito pedirem que o aluno, logo no primeiro período, na entrada da faculdade, ele possa já começar a fazer faculdade de terno, já ir vestido de terno para a faculdade, justamente por uma questão dessa de persona, né? Da parte comportamental dele começar a vivenciar isso. Também, algumas lojas, a gente vê que as pessoas que trabalham ali na frente de loja, elas não têm uniforme, elas têm um figurino, né? Que envolve o corte de cabelo, a maquiagem, até a postura, se você olhar a forma como elas se mexem, os movimentos, né? A forma de falar, é tudo muito parecido, tudo muito harmônico. Então, é nesse conceito, é dessa forma que essa imagem corporativa é ter um conceito alinhado com a imagem do negócio, né, ser harmônico. Sim, exatamente isso. Quando um professor numa faculdade pede que os alunos já comecem a vestir esse figurino, entre aspas, exatamente pelo que eu te falei. As pessoas já começam a se sentir daquela forma. Então, porque dentro dessa estrutura de vestimenta tem valores, né? Então, por exemplo, um terno, ele carrega uma autoridade, ele carrega uma força. Uma pessoa, quando você vê uma pessoa de terno, quando você vê uma pessoa com uma roupa estruturada, e não precisa ser um tailleur, que antigamente falava que uma mulher bem vestida, uma mulher do ambiente corporativo, mais formal, ela tinha que usar um tailleur, um terninho. Não é exatamente isso. Mas existe uma coisa chamada psicologia das formas, onde a gente identifica, por exemplo, que uma roupa com uma estrutura maior, uma roupa de alfaiataria. O que quer dizer alfaiataria? Que é o terno, que é esse tecido mais estruturado, com cara de feito por um alfaiate. Essa roupa, ela tem valores de força. Então, da mesma forma que um vestido muito leve, de malha muito leve, também carrega uma leveza muito grande. Então, existem, por exemplo, cores que você usa, e aí é uma outra questão que está relacionada à harmonia, que é a psicologia das cores. Existe também uma força muito grande quando você usa um preto, por exemplo, quando você usa um azul claro. São duas forças completamente diferentes. Então, se você, por exemplo, coloca uma estrutura muito leve, uma sedinha, um vestidinho de seda azul claro, o que te vem à cabeça em primeiro momento? Né? Normalmente você pode pensar que, nossa, tá quase com uma roupinha daquelas de praia, no resort, né? Essa leveza toda, tá passeando na piscina. É uma imagem que você tem de relaxamento. Então, esses valores que as estruturas dos tecidos, que as estruturas da imagem, um floral é muito diferente de um listrado, imageticamente. Um listrado, ele tem uma força masculina na estrutura. Um floral, ele já tem uma força feminina na estrutura. Um tom de rosa, um rosado, é diferente. Por exemplo, um floral rosado é diferente de um floral preto e branco. Entendeu?
Talvez você use uma camisa estampada floral para uma festa entre os amigos, mas talvez uma colorida você não se sinta bem, porque o preto e branco é muito mais masculino que o colorido. Então, vamos dizer que eu tenho uma loja e eu tenho um setor, tem uma menina lá sentada num determinado local, que ela recebe os clientes e ali o cliente faz algum tipo de reclamação, às vezes o cliente chega um pouco nervoso, um pouco agitado e tal. Então, dependendo da roupa, da cor, do modelo, da forma desse ambiente, a gente pode já chegar acalmando o cliente, deixando ele mais relaxado, se comunicando com a comunicação não verbal com o cliente, já preparando para que ela possa fazer um atendimento e começar a desarmar esse cliente. Com certeza. Então, eu posso contextualizar, né, determinados ambientes, determinados locais, combinando tanto a arrumação do local como a roupa, o corte, se é manga curta, se é manga longa, se é listrado, se é azul, se é preto, se é isso, a iluminação, tudo faz parte de um ambiente onde eu posso direcionar o resultado que eu quero. Se é uma coisa mais formal, mais informal, sim, se eu quero botar energia no negócio, se eu quero acalmar o ambiente, e isso daí, então, você contextualiza isso tudo. Então, exatamente. Bom, tem vários assuntos nesses assuntos aí. Nesse assunto que você falou, tem vários assuntos. Falei um monte. Uma reunião de trabalho onde o clima é tenso. Se você chega lá com uma roupa estruturada e vermelha, talvez a comunicação tensa que você vai fazer, talvez nesse momento a coisa esquente ainda mais. Então, sim, todos os elementos comunicam e a gente pode, sim, não manipular, mas a gente pode entender que as formas, elas possuem mensagens subliminares e a gente pode construir, sim, histórias a partir dessas formas que a gente se utiliza. Em relação... e aí, outra coisa, a questão da contextualização. Uma loja de biquíni, por exemplo, quando você falou daquela outra questão que eu não respondi, uma loja de biquíni não pode ter uma vendedora usando um terninho, por exemplo. Entendeu? Então, essa comunicação é uma comunicação que está interligada. Está tudo interligado. Vai causar estranheza. Da mesma forma que se você chegar numa clínica e a pessoa tiver com uma roupa vermelha, por exemplo, que remete a sangue, sabe? Então, você entra numa clínica, você quer o quê? Você quer uma roupa numa cor mais suave. Normalmente, você vai criar, e quando eu idealizo a parte de criação de conceito de uniforme, por exemplo, porque eu também faço isso, eu vejo desde o mobiliário da empresa até a questão dos elementos de matéria-prima que eu utilizo. Então, se eu trabalho com uma empresa que tem uma necessidade de usar roupas, por exemplo, de uniforme mais pesado, eu tenho que adequar aquilo. Então, tem a questão técnica, tem a questão conceitual. Então, uniforme não é simplesmente você ir lá e pegar um uniforme, comprar um uniforme pronto para uma empresa que você tomou tanto cuidado com o mobiliário, sabe? Você tomou tanto cuidado para fazer logomarca bacana, e aí você vai lá e coloca um uniforme para a pessoa usar sem pensar, muito relevantes, que são essas formas, que são essas cores, que são essas coisas associadas. Entendeu? Então, tem muito assunto relacionado. Se você for trabalhar numa empresa que é muito descontraída, por exemplo, se você chegar com excesso de formalidade, você também vai ser visto como uma pessoa rígida, como uma pessoa careta, estruturada demais e quadrada. Lembra que o quadrado, o que a gente fala que é o quadrado? O quadrado é o conservador demais. Então, se a pessoa chega lá com uma roupa toda durinha, parece que está num caixotinho, ela vai ser vista como uma pessoa quadrada, como uma pessoa conservadora para aquele ambiente.
Então, essa adequação de imagem, ela é muito relevante na comunicação dos clientes, vendo de como a equipe, além do mais, Solimar, assim, as pessoas têm uma imagem de, por exemplo, se uniforme já está tão estigmatizado, a questão do uniforme está tão mal vista já, exatamente por essa pouca preocupação em cuidar do seu funcionário com esse zelo de que ele se sinta bem naquele uniforme. Que muitas vezes o funcionário se sente mal, se sente obrigado a usar aquela roupa que não combina com o corpo. Sabe, uma recepcionista que coloca uma blusa que ela fica péssima naquela blusa. Sabe, com uma cor que deixa ela muito, muito ruim no tom de pele dela. Então, os empresários precisam avaliar questões relativas a isso, porque um funcionário que não está feliz com a própria imagem vai render menos, vai ser infeliz, vai ter uma relação ruim com o outro, vai ter uma relação desconfortável com quem chega, vai ter uma relação desconfortável com a equipe, porque vai chegar, vai colocar aquela roupa e vai falar: Deus me livre, não aguento mais esse uniforme. E aí, como é que é essa relação de amor à empresa que está trabalhando? De se dedicar ao máximo à empresa? Então, isso tudo que a gente está conversando, então, gera um impacto bem interessante na equipe, ou positivamente ou negativamente. Essa energia também atinge o trabalho em equipe, né? Essa integração, essa satisfação, essa energia positiva ou negativa acaba impactando a equipe. Mas olha, a equipe em todos os níveis. Eu um dia fiz um trabalho com uma clínica e a faxineira da clínica, ela estava com um uniforme bem ruim, assim. O dia que eu cheguei e deu um uniforme bacana, faxineira, sabe? Então, a pessoa que vai lá, faz a faxina e vai embora. Ela não fica dentro da empresa. Ela me agradeceu tanto, porque ela falou: nossa, mas esse sapato é um sapato bonito, não é aquilo que eu estava usando. Ai, essa camiseta fica linda, olha, adorei essa calça. Não era nada demais, mas eu me preocupei com detalhes. Mesmo sendo uma coisa técnica, eu me preocupei, porque enquanto ela transita ali naquele ambiente, onde eventualmente tem uma pessoa ou outra, ela estava se sentindo muito desconfortável. Então, assim, vai desde essa esfera, da esfera, né, operacional até a esfera estratégica. Como é que um grupo gerencial, como é que uma diretoria pode chegar num ambiente de confraternização corporativa, por exemplo, se sentindo mal, representando a empresa, se sentindo mal. Não sabe se chega lá bem vestido, mal vestido, vai ser convidado para dar uma palestra em algum outro ambiente. Como é que a pessoa chega e vai para um outro ambiente para representar uma empresa, sabe, sem se sentir bem? Porque, olha só, Solimar, isso é uma coisa muito importante. Não é apenas o terno, não é apenas a camisaria, não é apenas isso. Tem que ser o terno adequado, tem que ser a gravata, que tem a ver com a tua proposta, sabe? Não só estrutural, corporal, mas de cores, entendeu? Porque, assim, um detalhe, um brinco que você coloca já interfere tudo. Uma unha decorada num ambiente que é muito conservador já interfere, sabe? Um batom vibrante demais já é um detalhe, mas já interfere tanto. Então, a gente pensa, muitas vezes, que se vestir bem é comprar coisas caras. Não é exatamente isso. Se vestir bem passa por uma questão de adequação, de você estar naquele lugar, você está adequado à proposta da empresa, você estar adequado ao ambiente que você fala. Então, essa adequação passa pela questão visual, mas passa pela questão da harmonização com o todo mesmo, sabe?
Porque o que eu percebo são pessoas, muitas vezes, eu já tive clientes vivenciando essa situação, pessoas extremamente se sentindo muito desconfortáveis consigo, porque estudaram muitos anos, por exemplo, para ter uma formação bacana, uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, doutorado, enfim. Mas, como não era da cultura familiar, ou como cresceu num lugar onde não teve possibilidades, nunca prestou atenção na imagem pessoal. E isso daí gera um estresse para a pessoa, dela não se sentir bem dentro do ambiente corporativo, dentro do, sabe, dela chegar já se sentindo muito mal com ela mesma, de que está sendo observada, de que as pessoas estão julgando ela errado, sabe? Então, assim, cuidar do bem-estar. Avisa principalmente por esse ajuste, sabe? De ter um conteúdo bacana, mas também de cuidar da expressão do seu funcionário como imagem. Então, uma empresa moderna, principalmente, ela se preocupa muito com isso, porque a autoestima é importante, a pessoa com a autoestima elevada, se sentindo preparada para aquele ambiente, vai falar melhor, vai se posicionar melhor, vai relaxar em relação ao outro, não vai criar confusão no ambiente. E isso não importa a esfera. Se é diretoria, se é, sabe, uma pessoa mal resolvida com a própria imagem, ela vai criar confusão em qualquer âmbito, pessoal ou profissional. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos dizer que eu tenha uma loja de roupa, um salão de beleza, um escritório de advocacia, pelo que eu estou entendendo, pode ser os mais diversos segmentos, né? Eu te chamo para você fazer esse diagnóstico, para você entender quais são as cores, quais são a estampa, qual o tecido, todo esse universo que vai compor a identidade visual da minha equipe. Porque aí estou entendendo que tem identidade visual da empresa, que é aquele livro que normalmente as agências entregam, bonito ali, com logo, com um monte de coisa, que às vezes tem uniforme também ali, né? Mas eu estou entendendo que esse trabalho é muito mais amplo do que essa definição de uniforme que a gente vê nesses cadernos e tal. É um trabalho muito mais minucioso esse trabalho que você faz. Então, eu queria que você explicasse um pouco para você chegar à definição de um determinado uniforme, um determinado figurino, né? Como que é isso? Você está chegando na minha empresa, e aí, como é que funciona? Bom, eu chego na empresa, alguém já entendeu que tem um ruído de comunicação, e eu já fiz esse trabalho em grandes empresas, como Band, Cezanne, eu já fiz vários trabalhos, já trabalhei na Rede Gazeta, enfim, as pessoas me contratam. Algumas pessoas têm uma questão mais ligada a comportamento, né? E outras ligadas à apresentação mesmo. Então, eu vou chegar lá, vou conversar com o departamento encarregado, ou marketing, ou enfim, o RH, e eu vou entender qual é a dor da empresa. Porque isso é um estresse da empresa, isso é uma dor. Imagina o gerente levar um funcionário para uma reunião e a pessoa chegar lá e estar em condições, né, que comprometem a imagem da empresa como marca, porque a gente está falando como marca. Cada empresa carrega uma marca e cada pessoa é uma marca. Então, eu vou conversar com a pessoa que me chamou para explicar essa dor e vou fazer esse ajuste. Esse ajuste ele pode ser feito através de uma criação de, digamos, um uniforme e um código de vestimenta de como usar esse uniforme, exatamente porque eu vou personalizar esse uniforme para que as pessoas usem esse uniforme com prazer,
entendam por que estão usando. Então, não é simplesmente toma esse uniforme e usa, mas olha, eu pensei nesse tecido por isso, nessa cor por isso, nessa modelagem por isso. E aí, junto desse uniforme, vem um tipo de padronização porque assim, a gente conserva características individuais das pessoas. Por exemplo, eu vou sugerir penteados, eu vou sugerir maquiagem, por quê? Se eu tenho um uniforme cinza e um uniforme com detalhes em vermelho, e a pessoa coloca um batom laranja, imagina assim, 3 pessoas usando o uniforme cinza, onde uma delas coloca um batom vermelho, laranja. O que vai acontecer? Você vai entrar e só vai conseguir enxergar o batom laranja. Então, esse ajuste, da mesma forma que a pessoa não consegue arrumar o cabelo. Ela não consegue arrumar o cabelo. Então, assim, se a pessoa usa um uniforme, ele não estiver limpo, a pessoa estiver descabelada, com um brinco fora do padrão de neutralidade que a empresa quer. Põe um brinco dourado cheio de strass, que é mais condizente com uma festa. Então, assim, esses critérios precisam ser estabelecidos também. Então, se eu crio um uniforme, eu vou criar também como usar esse uniforme para que cada um opte pelo seu acessório, cada um opte pela sua maquiagem, contanto que não destoe da proposta da imagem da empresa. Então, isso daí é uma forma de trabalhar. Outra forma de trabalhar, como eu já fui chamada para fazer workshops. Por quê? Por exemplo, eu dei 10 workshops para o governo do estado, do Espírito Santo. Dentro desses workshops, eu trabalhei, foi um workshop em que tinha a parte de oratória, com Bob, tinha um outro que trabalhava Media Trainer. O que é a Media Trainer? A pessoa, por exemplo, saber o que responder numa entrevista pegadinha. Então, a pessoa está sendo entrevistada e aí vão lá e fazem uma pergunta capciosa e que deixa a pessoa sem saber como reagir àquilo. Então, foi um treinamento que era ligado a vestimenta, a como responder perguntas numa entrevista e como falar. Então, esse trabalho que eu fiz para o governo do estado foram 10 turmas, onde tinham pessoas públicas que dão muita entrevista e que pessoas com cargos de secretários, delegados, tinham várias pessoas em que são representantes do governo e não usam uniforme. E aí, como eu falei para você, não usar um ambiente formal ou mais formal, tudo vai existir aquilo que você pode que fica adequado usar e não precisa ser exatamente um terno. A pessoa pode ser uma pessoa extremamente poderosa, como eu tive mulheres muito poderosas, de cargos muito poderosos, e não sabiam como se vestir além daquele basicão. Então, uma das formas de eu trabalhar é exatamente mostrando as variadas formas de você usar um figurino mais ligado ao ambiente formal, sem perder a sua identidade, sem perder a sua personalidade. Ok. Então, vamos aí a uma próxima questão que eu acho que é um desafio também atualmente, né? Em cima disso, eu deixo a minha equipe mais homogênea, né? Sim. Eu tiro um pouco a identidade pessoal e coloco mais a identidade corporativa na pessoa, né? Eu falo muito nos colaboradores das empresas que eu atendo, que existe, por exemplo, a Fátima, existe 2 Fátimas, a Fátima pessoa e a Fátima profissional. Ali dentro da empresa, o que existe é a Fátima profissional, que ali ela não tem religião, não tem time de futebol, não tem partido político, não tem família, não tem amigos, né?
ali dentro da empresa é a Fátima profissional. E fora da empresa tem a Fátima pessoa, né? E aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta, quando eu jogo muito identidade corporativa nos colaboradores, eu não tiro um pouco da liberdade das pessoas, eu não sufoco muito essa liberdade da pessoa se expressar através do seu cabelo, ou da sua roupa, ou da sua maquiagem, né? A segunda coisa que eu te pergunto, eu tenho uma pessoa que dentro da minha empresa, ela tem lá uma determinada identidade corporativa, do jeito que você está explicando, que está alinhado com a minha empresa. Mas se eu entro no Instagram dessa pessoa, se eu entro no TikTok dessa pessoa, se eu vou para as redes sociais dessa pessoa, está extremamente desalinhada. E todo mundo sabe que essa pessoa trabalha na minha empresa. Então, tem duas perguntas aí para você. Fique à vontade. São duas perguntas completamente, são interligadas, mas são questões variadas. Bom, então deixa eu te falar uma coisa. O fato de você assumir uma postura corporativa não vai anular a sua identidade. Então, isso daí é um mito. Vamos desmistificar isso daí. Por exemplo, você pode gostar, por exemplo, de um brinco de pérola. Ou você pode gostar de um brinco de strass. São duas propostas completamente diferentes. Isso daí tem a ver com a sua identidade. Qual é a diferença? Você pode colocar um brinco de pérola deste tamanho ou um brinco de pérola pequeno. Você pode colocar um strass deste tamanho ou você pode colocar um strass pequeno. Então, isso daí é só um exemplinho básico de que você pode, por exemplo, usar a cor que você quer, que tem a ver com a sua identidade. Então, eu adoro azul escuro. Então, você pode continuar usando o seu azul escuro, que tem a ver com a sua identidade. Não quer dizer que você vai usar, tenha que usar, a não ser que seja um uniforme, né? Que você tenha que usar o azul, o laranja, que você não goste. Tá? Então, assim, identidade, ela vai ser preservada com as suas escolhas, mas ela vai ser ajustada à medida da empresa. Entendeu? Então, assim, se você gosta de alfaiataria, de uma calça estruturada, você vai continuar usando a calça estruturada. Agora, a calça estruturada em um ambiente, por exemplo, de criativo, você pode colocar uma calça de alfaiataria dura, com cara de terno, com uma camiseta colorida, estampada. Entendeu? Então, assim, você não vai tirar a sua identidade, você vai fazer um ajuste, tá? Então, eu trabalho a questão, quando eu pego um cliente, aqui eu já vi parceiros, eu estou na live que eu não posso agradecer todo mundo que passou e que está passando por aqui. Mas eu tenho pessoas que já participaram de palestras, tenho colegas de profissão lá de São Paulo, tenho amigos que já passaram por aí, agradeço a presença de todo mundo. Então, assim, quando eu faço uma consultoria, quando eu dou uma consultoria, eu faço um ajuste, eu não elimino a identidade da pessoa, porque isso é muito forte dentro da pessoa. Eu não posso anular, eu tenho que ajustar. Inclusive, muitas vezes eu tenho que colocar forças extras, tá? Digamos, cores mais escuras, que são forças mais masculinas, quando a mulher é muito fofinha, com características muito delicadas, e o ambiente é muito masculino, quer dizer, o ambiente é muito mais duro. Então, se ela flexibilizar na imagem dela demais, ela vai ter um problema para ela de relacionamento. Se ela transformar a imagem dela, que é uma imagem meiga, fofa e tal, no ambiente que ela precisa de um pouco mais de força, eu vou fazer esse ajuste. Mas aí eu vou fazer um ajuste dentro de uma modelagem que ela goste. Então, assim, ninguém perde a identidade fazendo ajuste, tá? A gente só dá uma equalizada
fazendo essa adequação. Essa é uma questão. A questão da comportamental é aquilo que eu falei relacionado à marca. Somos marcas. Hoje, a gente sabe que a maioria das empresas, elas contratam fazendo avaliação da vida pessoal da pessoa. Então, para contratar uma pessoa hoje, essa pessoa vai ser investigada dentro do ambiente pessoal. Então, hoje em dia, o mérito do profissional também passa pela sua questão pessoal. É muita inocência de uma pessoa, de um profissional, hoje em dia, achar que não vai haver interferência na vida privada para a vida corporativa. Não existe mais isso. Estamos todos misturados. A comunicação hoje abriu que, se a pessoa fala uma bobagem hoje na rede, ela perde o emprego. Se ela se posicionar de uma forma equivocada, com questões de racismo, não existe mais, dentro de um ambiente corporativo, espaço para colocações agressivas, e ela vai ser julgada. Se uma pessoa, na vida pessoal, ela tem determinados comportamentos, ela precisa estar ciente que isso vai repercutir, inclusive naquele momento que a gente sempre fala da confraternização dentro da empresa, a pessoa está achando que aquilo dali é uma festinha e não é. Aquilo continua sendo trabalho. Então, o que eu sugiro? Que as empresas tenham isso em mente, que cuidar do seu profissional é dar essa consciência. Porque a gente não sabe de onde veio esse profissional, de que cultura que essa pessoa veio. Então, muitas vezes, as pessoas fazem, e eu acredito que na maioria das vezes, elas fazem por desconhecimento, por despreparo. Da mesma forma que elas não estão preparadas para usar uma roupa adequada para aquele ambiente corporativo, porque elas realmente não têm obrigação de saber. Eu acho mesmo que toda empresa tem que se preocupar e dar essa informação. Porque quem tem que se preocupar em fornecer os valores da empresa, a cultura da empresa, a adequação da empresa, é a empresa. E não deixar que o funcionário se utilize dos próprios valores e acabe gerando desconforto na empresa. Eu acredito que isso é uma questão de ferramenta que a empresa tem que oferecer e não cobrar sem oferecer. Entende? Então, acho que isso faz parte de uma questão que toda empresa tem que pensar. Bom, está muito na moda atualmente, principalmente no marketing digital, a gente falar em gatilhos mentais, né? Então, a gente tem ouvido, você é formado em marketing, né? A gente tem ouvido muito falar em gatilhos mentais. Então, pelo que eu estou entendendo, essa identidade corporativa, essa identidade visual aplicada ao colaborador, ao gestor, que também ele deve, né, ter sua identidade, né, como gestor, de acordo com o seu negócio. Então, a identidade do gestor tem que estar alinhada ao negócio também, não é só a personalidade dele. Então, também isso é um gatilho mental. Essa identidade funciona como um gatilho mental. Está passando aí pela nossa live diversas pessoas de empresas que eu faço consultoria, né? Diversas lojas, aí entraram algumas logozinhos de uma loja, passaram aí. Então, pelo que eu entendi também, como é um gatilho mental, sendo um gatilho mental, esse trabalho todo vende. Então, todo esse trabalho, né, que você está falando, na verdade, se for bem feito, é um investimento para o negócio, e a empresa vai fazer o investimento pontual e ela vai colher frutos ao longo do tempo, porque isso vai gerar faturamento, ou vai gerar negócios, ou vai gerar positividade, ou vai gerar uma energia boa, ou vai gerar uma equipe funcionando melhor, não sei. Mas vai botar dinheiro no bolso do empresário de alguma forma,
né? Então, nós temos dois pontos aí, do gatilho mental e desse resultado, né? Isso sendo um investimento. Então, eu estou linkando aí as duas perguntas. Solimar, nunca se falou tanto em neuromarketing, nunca se falou tanto Isso. em questões associadas a como o outro percebe e como o outro sente aquilo dali. Então, tudo isso que a gente está falando tem relação exatamente com essa percepção. Então, assim, um empresário que quer ter rentabilidade, e aí eu tenho que abrir um capítulo bem, já que você falou que tem lojistas, a gente precisa abrir um capítulo importante nessa história. O lojista está passando por um momento de reposicionamento e vai precisar entender que, por exemplo, se é uma loja de roupa, não vai poder mais se comportar como um self-service. Não existe mais espaço no mercado de roupa um atendimento que não tenha uma relação próxima com o seu cliente. Essa relação que a gente fala da empresa cuidar dos seus colaboradores, porque isso vai gerar lucro, é porque o funcionário, quando se sente bem cuidado, quando se sente protegido, ele se sente, até de uma certa forma, querendo retribuir tudo isso que é feito por ele. Então, as grandes empresas que têm um comportamento empático, que é de se colocar no lugar do funcionário e saber que o funcionário precisa daquela informação, essa empresa, consequentemente, tem uma maior fidelização do seu quadro de funcionários, tem uma respeitabilidade maior. O funcionário, quando ele sabe que ele é cuidado, e isso daí várias empresas são cotadas de qual é a melhor empresa para se trabalhar. Então, essa é uma questão. Então, assim, um empresário que tenha noção de que oferecer recursos para o seu funcionário, ele vai estar fazendo pelo funcionário como representante da marca dele, mas vai estar fazendo para o negócio dele, principalmente, porque, por exemplo, uma loja que capacita os vendedores, uma loja de roupa, tá? Que capacita vendedores com um olhar de consultoria de imagem, com uma escuta ativa, onde vai entender a necessidade do seu cliente, não vai sair disparando um monte de bobagem, e vai receber o cliente para falar com ele e vai escutar aquilo que ele realmente precisa, sabendo fazer essa abordagem, vai ter uma lucratividade muito maior. Eu frequento lojas, eu levo clientes para comprar em lojas e muitas vezes eu pego o cliente e dou meia volta. Porque quando eu escuto de um vendedor, se eu chego com a informação completa, chego para o vendedor e falo assim, olha só, eu estou procurando tal coisa. E o vendedor responde para mim, olha, o que a gente tem está pendurado aí, você pode ficar à vontade. Eu vou embora. Eu vou embora. Terrível, terrível. Quando eu estou com paciência e com boa vontade, porque muitas vezes eu estou há muitas horas, já estou cansada e tal, eu viro para o vendedor e falo assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você passa o dia inteiro mexendo no seu estoque. Não é mais fácil você me mostrar o que você tem, já que eu estou falando o que eu estou precisando? Sabe? Então, assim, quando eu estou com intenção de ajudar a pessoa, eu faço isso. Quando eu não estou com esse tempo, nem com essa disponibilidade, eu viro as costas e vou embora. Entendeu? Então, assim, o dono da loja não está no momento de reclamar de falta de venda. Está no momento de capacitar os seus colaboradores. É isso que está acontecendo. Então, a gente está no momento de qualificação. No momento em que você vai atender o seu cliente na porta e vai chegar para o seu cliente e vai falar assim,
Mas você está precisando de quê? Como eu posso te ajudar? É para onde que é esse evento? Você tem... Porque, assim, eu já fui vendedora. Eu comecei em 1987, no Rio de Janeiro. Foi aí que eu descobri que eu não era vendedora, eu era consultora de imagem. Porque quando o cliente chegava na loja para comprar, eu tinha tanto prazer em atender aquele cliente, eu tinha tanto prazer em recolher roupas e 1000 opções. Eu trabalhei em São Paulo, na Richards. Eu não ficava preocupada em atender o cliente e dispensar ele. Eu ficava preocupada em atender aquele cliente e vender da gravata à cueca. Porque durante o tempo em que eu estava ali fazendo aquele roteiro, isso na Richards do Iguatemi, enquanto eu estava fazendo aquele roteiro, eu estava entendendo o cliente, eu estava criando conexão com o cliente, eu estava ficando próxima dele, fidelizando aquele cliente, e eu estava fazendo vendas. Então, eu não estava preocupada com o cliente que ia entrar, eu estava preocupada em dar o meu máximo para aquele cliente que estava ali à minha frente. Inclusive, dentro da Richards, eu não sei se ainda existe isso, porque isso foi em 90, mas até pouco tempo atrás, eles tinham uma medida que chamava venda por atendimento e peça por atendimento. Eles avaliavam a sua capacidade pela sua produtividade na venda. Quantas peças que você fez por atendimento? Quantas vendas você fez? E Então, eles faziam uma média. E aí, algumas vezes eu fui em primeiro lugar do Brasil. Isso em 90, com uma rede da Richards imensa. Porque eu tinha um prazer imenso em atender aquele cliente. E dentro daquele espaço de lojas, eu fiz grandes amizades. Então, assim, um vendedor hoje... E aí, o que aconteceu? O vendedor também começou a achar que vender em loja é quase desqualificar a pessoa, sabe? E perde oportunidades. Eu tive 12 anos da minha própria marca. Eu sou estilista, tive uma marca, uma loja por 12 anos aqui na Praia do Canto. Eu tenho clientes até hoje. Até hoje. No momento em que o dia estava muito difícil, não vendia nada, eu resolvia fazer o chá da tarde, enchia a loja. Enchia a loja. Eu não pensava que eu não tinha dinheiro para comprar o bolo bacana. Eu não pensava nisso. Eu só pensava em pegar aqueles clientes, juntar ali, e ali eu ia vender a roupa. Entendeu? Então, assim, esse posicionamento, as pessoas vão ter que mudar. A Galeria Lafayette, em Paris, já há mais de 2 anos que investiu em qualificar os vendedores como consultores de imagem. Não existe mais vendedor. Existe consultor de imagem atendendo em loja. Porque é diferenciado. Você não vai oferecer uma informação aleatória para o seu cliente, entendeu? É um trabalho que precisa ser revisto. Ok. Deixa eu fazer a nossa última pergunta agora. Faltam 10 minutos para encerrar a live, tá? Aliás, 7 minutos mais ou menos. Vou te fazer a pergunta e também você já pode fazer uma conclusão. Já pode embolar aí os dois. Home office. E agora? A pessoa pode trabalhar à vontade, de shortinho e camiseta. Como é que isso funciona no home office? E uma conclusão aí sua. Então, home office existe uma tendência, e já fizeram um estudo, onde o home office vai se estabelecer. É um novo formato de trabalho no mundo inteiro. As pessoas estão se adaptando para os seus cantinhos dentro de casa. Então, isso vai de Nova York a qualquer lugar do mundo, e isso vai se estabelecer. Com o advento da internet, dessa possibilidade de vários canais de comunicação, isso daí muita empresa física vai deixar de existir, muita estrutura física vai deixar de existir, até porque os custos vão ter que cair em função disso. Em relação a posicionamento de imagem, num trabalho de home office, eu vou te falar uma coisa.
A face, ela representa 80% da nossa imagem, tá? Aquela coisa da primeira impressão é que fica e tal, foi um estudo feito baseado em fotografias de rosto. Então, a primeira impressão, ela foi feita, esse estudo foi baseado na face. Então, como é que é a nossa comunicação no home office? É pela cabeça, é pela face, né? Então, qual vai ser a sua preocupação? Você vai ter, para as mulheres, uma preocupação maior, sim, em cuidar, não exagerar na maquiagem, mas ter uma imagem que eu chamo de organizada. Imagem organizada é ter uma pele bem tratada, né? Uma maquiagem muito simples, natural, não precisa de uma grande base, nada disso, não precisa de olhos muito, mas que tenha um preparo para aquele ambiente. Então, vai existir, sim, uma preocupação de você estabelecer, de você falar. Imagina se eu chegasse aqui de cara lavada, se eu chegasse aqui toda descabelada falando de imagem, como é que ia ser isso? Ia ser esquisito, né? Então, a nossa comunicação, ela é projetada pela face. Então, esse cuidado vai ter que ser redobrado. Em relação à roupa, a parte de cima vai estar muito mais em evidência. Então, sim, a parte de baixo você pode ficar mais confortável. Dentro de um cenário de moda, as roupas chamadas... as que têm carinha de moletom, que tem uma carinha de roupa de ginástica, isso já é uma tendência de moda. Isso vai ser incorporado no ambiente de moda, por exemplo. Então, as pessoas vão começar a usar roupas que tenham cara de pijama, que tenham cara de roupa de ginástica, que tenham cara de roupa de ficar em casa, sabe? Então, isso daí... mas isso não quer dizer que a pessoa vai fazer uma reunião de trabalho onde existe, sim, uma permissão, entre aspas, para ter uma naturalidade maior, né? Mas vai existir, sim, uma preocupação com a face. Então, meninos e meninas, os meninos também, aparências desleixadas vão ser percebidas, e uma aparência desleixada representa baixa produtividade, já foi feito estudo também, de quando você tem uma aparência desleixada, isso daí parece que você não se preparou para aquilo, então você vai trabalhar, vai cuidar do seu trabalho com desleixo. Então, tudo isso é importante, sim, de você avaliar. Muito cuidado com a face. Então, porque é ela que vai aparecer. Okay. Luz adequada, temos que investir numa luz adequada, temos que investir em ferramentas adequadas para fazer lives, fone quando for o caso, porque muitas vezes, ou uma internet de boa qualidade. Tudo isso faz parte de um arsenal para você projetar a sua melhor imagem de face. Agradeço muito, aproveitando aqui, agradeço muito a oportunidade. Isso. Achei ótimo. Faltam 2 minutos, tá? Eu quero te agradecer sua disponibilidade, né? Sua boa vontade, seu conhecimento, suas dicas, tá bom? Muito obrigado. Agradecer as pessoas que estão aqui. E já gostaria que você pensasse em 2 temas. Primeiro, harmonize sua equipe através da identidade corporativa. Um tema. Segundo tema, certo? Venda mais através da identidade corporativa. Então, nós temos 2 desafios para você pensar. Sua despedida, fique à vontade. É isso. Que as pessoas elas tenham consciência que funcionários, que colaboradores confortáveis com a própria imagem vão ser os seus melhores aliados, porque o conteúdo com a embalagem é sempre a melhor fórmula. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço para você. Um abraço. Falou, tchau. Tchau.